Bom dia, graça e paz, paz e graça, graça é paz e paz é graça, louvado seja Deus. Queridos, eu quero continuar a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, que os irmãos estão fazendo, agradecendo muito o convite, a confiança, a amizade preciosa do pastor Rafael. Abdala, para nós é o Abdala, né? Abdala, é isso aí. Então, queridos, muito bom estar aqui com vocês, rever amigos, irmãos, e é um grande privilégio, um presente que recebi. Estava no Rio, numa semana intensa de reuniões, lá da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. E aí vim praticamente direto para cá. Desci em São Paulo, preguei lá em Itaquera ontem, fui correndo, muita chuva, turbulência, mas chegamos bem, louvado seja Deus. Estamos lá em São Paulo, Ana Paula e o Manuzinho mandou um abraço para todos os conhecidos e todo mundo que está mandando, vou levar o abraço para eles. Estamos lá na Primeira Igreja Batista do Itaim, um bairro da Zona Leste de São Paulo, é o Itaim Paulista. Lá na Zona Sul tem um outro Itaim, que é pequenininho, que é o Itaim Bibi, entendeu? Dos bibilionários. Lá eles comem caviar, e aqui a gente come o que vier, entendeu? Lá o pessoal diferencia assim. Eu tô lá há 1 ano e 1 mês, e aí estou aprendendo lá a diferenciar. Eles diferenciam assim, pastor, lá é o Itaim Bibi, aqui é o Itaim Fonfon. Bibi e Fonfon. Então assim, é Zona Leste, é um povão, mas pensa num povo bom, maravilhoso, um bairrozinho, tadinho, pequenininho, 500 mil habitantes. Já pensou nisso? E não é o maior não. Maior do que o nosso tem Itaquera, e maior do que Itaquera ainda tem Guaianazes. Itaquera, Guaianazes e Itaim Paulista dá mais de 2 milhões de habitantes. A Zona Leste de São Paulo tem mais de 4 milhões de habitantes. É um negócio assim, entendeu? Não aguento mais ver gente. É muita gente, louvado seja Deus. Coisa boa, estamos lá muito bem, graças a Deus. Um abraço, é certo que eles vão assistir, se é que não estão assistindo, para o pessoal lá de Itaim. Pensa numa igreja boa, maravilhosa. Nós estamos muito bem, glória a Deus por isso. Vamos continuar lendo então a leitura do livro de Atos, capítulo 9. Se eu não me engano, já foi pregado até o 31, e eu vou pregar a partir do 32. Mas eu quero ler o 31 porque ele é um elo entre a primeira parte, que é a conversão de Paulo, né, Saulo, e você sabe que ele não era Saulo e virou Paulo. Não, ele tem dupla cidadania, então, quando ele está num contexto judaico, ele é o Shaul, quando ele está num contexto gentio, ele é o Paul, dupla cidadania. Tanto que lá no capítulo 13, ele está na igreja de Antioquia, da Síria, um dos líderes daquela igreja, e o Espírito Santo pede para separá-lo, junto com Barnabé. Separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que vos tenho chamado. Então ele já está convertido, ele já está discipulado, ele já é líder na igreja de Antioquia, e ele ainda é chamado de Saulo. Por quê? Porque ele ainda está num contexto judaico. Aí ele vai fazer missões aos gentios, ele passa a ser chamado então de Paulo. Tá bom? Mas não é como a gente pensa equivocadamente, que ele era Saulo e depois da conversão ele virou Paulo. Isso não é correto. Então, fazendo a ligação entre a narrativa e o resultado da conversão de Saulo, e essa outra parte do capítulo, tem esse versículo 31, que eu acho que ele é excelente para ser o final da primeira parte, e também é muito propício que ele seja o primeiro da segunda parte. É maravilhoso. Diz assim, Atos 9, 31. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia,
Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. Crescia em número. Atos 9:31. Está projetando ali? Não. Então, assim a igreja tinha paz. Assim, por que assim? Porque está terminando a narrativa da conversão e das consequências da conversão de Saulo. Então, assim, ou seja, depois que o Saulo converteu e aconteceu aquilo tudo, a igreja passou a ter paz na Judéia, Galiléia e Samaria. E ela ia se edificando, se fortalecendo nas suas bases e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Quando a gente fala que a igreja vai crescer, aliás, o título dessa mensagem seria: a igreja cresceu, a igreja cresce, a igreja crescerá. É isso que esse texto nos mostra. A igreja cresceu, a igreja cresce, a igreja crescerá. Porque o livro de Atos, ele é a narrativa de como que o Espírito de Deus fez a igreja crescer no seu início. O livro de Atos, ele é, digamos assim, ele é o descompactar. Sabe quando você, no computador, pega vários arquivos e faz um arquivo só compactado? E aí você dá 2 cliques naquele arquivo compactado e ele abre os vários arquivos que estão ali dentro? Atos é isso. Toda a história, e alguns sugerem que esse livro não deveria se chamar Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Então, como eu não quero briga nem com um nem com o outro, eu falo só Atos. E aí está tudo bem. Então, o Espírito Santo que Jesus prometeu que derramaria, Atos 1:8 é o livro compactado. Eu vou derramar o Espírito e vocês vão receber poder. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até em Guarapari. Então, o que é o livro de Atos? É a narrativa. Você dá 2 cliques em cima de Atos 1:8, tac, tac, e ele descompacta. Como que o Espírito de Deus fez com que a igreja saísse de Jerusalém e chegasse em Guarapari. Então, o livro inteiro vai contar essa história, que era um grupo de 120 pessoas em Jerusalém, e de repente 3.000, e de repente 5.000, e de repente 10.000, e de repente milhões e milhões e milhões. A igreja cresceu. A igreja cresceu, irmãos. Cresceu muito. Cresceu exponencialmente. Nada podia parar aquela igreja. E o segredo está no capítulo 2. Eles tinham tudo em comum. Eles oravam juntos. Eles andavam juntos. Eles tinham unidade, apesar de não terem uniformidade. Às vezes a gente confunde unidade com uniformidade. Deus não quer que a gente seja um povo uniforme, todo mundo igual. Não. Apesar das nossas diferenças, sermos unidos, termos unidade e não uniformidade. Unidade na diversidade. Embora sejamos diversos, somos unidos pelo Espírito que habita em nós. Então, num determinado tempo, o povo religioso, os judeus, ficaram preocupados, porque a igreja estava crescendo muito. E aí você conhece a história. Pedro e João estão indo para o templo, o cara está lá na porta formosa, pedindo esmola. O Pedro: rapaz, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem não levantou. Lê direitinho. Capítulo 3. Diz o texto: tomando-o pela mão, o pôs em pé. Imediatamente ele se firmou e entrou no templo, cantando, louvando a Deus. Era 3 horas da tarde, hora nona, hora do culto de oração.
Estava acontecendo o culto de oração no templo, 3 horas. Pedro e João estão chegando para o culto de oração, o cara estava na porta. Pedro tomou o cara ficou curado e entrou cantando, gritando, louvando a Deus. Estou curado, aleluia. Só que era um culto de oração. Como é que o povo fica no culto de oração? Já viu gente que ora assim? É bonitinho, né? E aí o homem entra gritando, rodando, bagunçou o culto de oração. Tinham guardas no templo. Guardas. E aí, pegaram o homem, você não pode fazer isso aqui não, rapaz, está bagunçando o culto. Aí, mas eu estou curado, aleluia. Para com isso, rapaz, está bagunçando o culto. Eu estou curado, quem te curou? Aqueles dois lá, Aí os guardas pegam Pedro e João, levam ao Sinédrio, o tribunal da época. Pedro e João no Sinédrio, o que aconteceu? Aí o Pedro, não sei, o homem ficou curado. Mas ficou curado como? Jesus, o Nazareno. Nós não já falamos para vocês parar de falar nesse nome? Nós não queremos ouvir essa história, não queremos ouvir esse nome. Aí o pessoal, mata eles, mata igual matou o outro. Aí o Gamaliel, no Sinédrio, pede a palavra, muita moral, melhor professor de Bíblia da época. Gamaliel pede a palavra e diz: irmãos, olha só, eu acho melhor deixar esses caras ir embora. Gamaliel, eles bagunçaram o culto de oração, isso é uma blasfêmia, tem que matar. Não, deixa esses caras ir embora. Sabe por quê, gente? Aí eu já estou no capítulo 5, né? Há um tempo atrás, apareceu aí um rapaz chamado Teudas, se dizia o Messias. Arrumou uma meia dúzia de discípulos aí, fez uma bagunça, um barulho, cadê? Sumiu. Um tempo depois apareceu um Judas, arrumou aí uns 500 e tal, e cadê? Sumiu. Agora vem esse Jesus aí, é a mesma coisa, gente. Vamos deixar esses caras embora, daqui a pouco ninguém mais ouve falar em Jesus. Aí Gamaliel fala essa frase que eu acho maravilhosa, né? É melhor deixar embora, porque se não for de Deus, vai sucumbir, vai desaparecer. Mas se for de Deus, ninguém pode lutar contra Deus. E a igreja cresceu, e a igreja cresce, e a igreja crescerá. Por quê? Porque esse negócio é de Deus. É de Deus, irmãos. Como que pode? Um fala para o outro, 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 fala para o outro. 2000 anos e a gente não para de falar. E a igreja não para de crescer. E a igreja continua crescendo. Até que chegou num ponto que um cara muito bravo, muito ousado, firme, forte, um líder, pegou a carta lá e disse assim, faz uma carta aí e me autoriza a matar todos os crentes. Eu vou acabar com esse negócio. Faz uma carta aí e me autoriza. O pessoal se reuniu em Jerusalém, fez uma carta, deu na mão dele, ele falou, vou lá para Damasco. Diz que tem uma congregação, um ajuntamento grande deles lá em cima. Eu vou pegar a estrada de Damasco, eu vou lá, vou matar um por um. Eu vou acabar com esse negócio de igreja. No meio do caminho apareceu Jesus para ele. E ele caiu no chão. Não diz que ele estava num cavalo não, hein? Isso é coisa da nossa criatividade. Paulo caiu do cavalo. Não tem cavalo no texto. Ah, mas naquele tempo as viagens eram de cavalo. Podia ser de cavalo, mas ele podia estar a pé. Podia estar numa carruagem, podia estar num jegue, não sei. Ok? Isso vem da Bíblia dos indoutos. Você sabe, né? A maçã como fruto proibido.
é o cavalo de Paulo, Elias na carruagem, nada está na Bíblia. É porque no tempo que a Bíblia foi tomada da mão do povo, eles pintavam quadros para ensinar as passagens bíblicas, que ficavam expostos nas paredes do templo. Então as pessoas não liam Bíblia, elas olhavam o quadro, e de acordo com a ilustração do quadro, elas entendiam o texto, e isso até hoje vai perpetuando, e a gente que tem a Bíblia, fica ainda repetindo aquele negócio lá de trás. Nós temos a Bíblia, vamos ler, hein? Queridos, Jesus apareceu para o Saulo. Olha que interessante isso, presta atenção nisso. Ele estava indo para Damasco. Vou matar os crentes, estou com autorização. Jesus aparece para ele e diz assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Interessante que Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, já tinha subido para o céu, já tinha derramado o Espírito. Jesus está lá na destra do Pai, de boa. Mas ele vira para o Saulo e diz: por que você me persegue? Meu irmão, minha irmã, preste atenção nisso. Quando os cristãos são perseguidos, Jesus compra essa briga como se fosse dele. Ele podia dizer: por que você persegue meus discípulos? Ele não disse isso, ele disse: por que você me persegue? Por isso que eu não tenho medo de perseguição. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja. Nada pode parar a igreja do Senhor. Por quê? Porque a igreja cresceu, a igreja cresce, a igreja crescerá, porque essa é a vontade de Deus. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E aí você conhece a história. Ele converte, Ananias, pai, Jerusalém, ok. Aí chegou aqui, a igreja agora tem paz. Está um período de bonança, um vento favorável. A igreja está crescendo, disse o texto, e ela tem 3 características. Ela diz o texto, tem paz em todas as regiões, ela caminha no temor do Senhor, e ela é consolada pelo Espírito Santo. Meus irmãos, uma igreja em paz, uma igreja com temor, uma igreja consolada pelo Espírito, nada pode pará-la. A igreja cresceu porque tinha paz. A igreja cresce porque é temente a Deus. A igreja crescerá porque é sempre consolada pelo Espírito do Senhor. Aí, passando Pedro por toda parte, agora estava um vento favorável. Então o Pedro saiu da toca e disse: vamos pregar, vamos lá, está favorável. Jesus abriu uma porta, vamos aproveitar. E aí ele foi visitar os crentes que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. Eu acho maravilhoso isso aqui. O cara está 8 anos na cama, sem levantar dela. Ele não levanta porque ele não quer. Ele não levanta porque ele não consegue. Ele está paralítico. E o Pedro diz: Enéas, levanta. E ele olha para Pedro como quem diz assim: como que levanta, Pedro? Estou paralítico. Ah, você precisa ser curado? Então Jesus cura você. Levanta. O homem levantou, irmãos. O homem levantou curado. O que é que Pedro manda ele fazer? Agora arruma a cama. Você entendeu ou não? O homem estava 8 anos deitado, ficou de pé. Tem tanta coisa para esse cara fazer agora. E o Pedro fala: a primeira coisa que você vai fazer é arrumar a cama. Irmãos, a gente precisa de cura. Sabe por quê? Porque tem umas coisas que a gente precisa arrumar.
Tem umas áreas da nossa vida que está meio doente. Tem umas áreas da nossa vida que estão enfermas. Então eu vim aqui nessa manhã para te dizer: Jesus cura você. Levanta e arruma. Bota em dia, bota em ordem. Faz o que tem que ser feito. Ai, pastor, não é porque eu não quero, é que eu não consigo. Jesus cura você. Você vai conseguir, porque Ele te dará poder. Pastor, por quê? Porque eu preciso ser abençoado? Não, porque a igreja precisa continuar crescendo. E com doença não cresce. A enfermidade tira a saúde. Sem saúde não cresce. Então por que é que Jesus converte as pessoas? Para a igreja crescer. Por que é que Jesus dá paz, temor e consolo? Porque a igreja precisa crescer. Por que é que Jesus cura a gente? Porque a igreja precisa continuar crescendo. E precisamos estar saudáveis para continuar crescendo. Eu tenho 1,95 m. Meu filho tem quase 1,90 m. Crescemos bem, né? Benza a Deus, como diria minha avó. Eu não me lembro de minha esposa pegar de um lado e eu pegar do outro, e todo dia antes de dormir a gente ficar puxando ele, para ele crescer. Eu nunca puxei nem um dedo daquele menino. Como é que ele cresceu tanto? Eu não fiz força, eu não puxei, eu não fiz nada, ele simplesmente cresceu. O que é que eu fiz? Mantive alimentado e saudável. Apareceu uma doença, cura. Toma comida, toma comida, toma comida. Apareceu uma doença, cura. Toma comida, toma comida, toma comida. O menino cresceu. O que é que tem que fazer para a igreja crescer? Toma comida, toma comida, toma comida. Apareceu uma doença, cura. Toma comida, toma comida, toma comida. Apareceu uma doença, quem é que cura? Porque a gente precisa continuar crescendo. Então, queridos, a igreja tinha paz, tinha temor, tinha o consolo de Deus. O que é que isso gerou? Cura na vida de Enéas. Diz o versículo 35, presta atenção se é o propósito de Deus ou não. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Por que é que Jesus cura? Para a gente ser abençoado? Também, mas principalmente para a igreja continuar crescendo. O negócio de Jesus, irmãos, é fazer a igreja crescer. Se tiver que curar, Ele cura. Tiver que converter, Ele converte. Tiver que virar um coração, Ele vira. Tiver que abrir uma porta, Ele abre. Tiver que ressuscitar uma pessoa, Ele ressuscita. Para quê? Porque a igreja precisa continuar crescendo. Então a igreja tem paz, tem temor, tem consolo. Isso gera cura. Aí Pedro sai de Lida e vai para Jope, um outro porto lá perto, e ele pega um barco e fala: agora vamos para o lado de lá, porque aqui todo mundo já converteu. Jesus curou o homem para quê, irmãos? Vocês se lembram de João 11? Ô Cardinho, é você? De vez em quando eu vou vendo assim e vou reconhecendo. Gente, presta atenção. Jesus passou em Betânia com os 12, João 11. Você assistiu na Record, sabe? Aí o pessoal jogou pedra neles, expulsou da sinagoga, jogou pedra, eles fugiram. Quando eles estavam andando, indo embora para Galileia, o Lázaro ficou doente. As meninas chamaram um rapaz de recado e falou: vai atrás de Jesus, avisa ele que é para ele voltar, que o Lázaro ficou ruim e ele precisa voltar. O rapaz foi atrás de Jesus, encontrou Jesus no caminho. Senhor, as meninas pediram para o senhor voltar. Aí ele fala: beleza, pode voltar e dizer a elas que eu estou voltando. Só que não. O Lázaro piorou, morreu. Depois que morreu, passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, nada dele. Gente, mas ele não disse que vinha.
Ele não disse que vinha. Tem uma crendice na minha cabeça, uma crendice judaica, que todo mundo sabe disso. Até o terceiro dia dá para ressuscitar. Depois do terceiro, nem Deus pode fazer mais. Aí Jesus faz o quê? Chega no quarto dia, de propósito. Meu irmão, Jesus não atrasa nem esquece. Ele faz tudo de propósito. Ele não perdeu o controle, não. Ele tem um propósito. E ele chegou no quarto dia e fez o quê? João 11, eu estou mais ou menos ali no 20. Alguém gritou, Jesus! A Marta, as duas irmãs, você sabe como é que elas eram, né? Uma era mais tarja preta, a outra era mais de boa, né? Quando o cara gritou Jesus, nem terminou de falar Jesus, a Marta já pulou do sofá e partiu correndo. A Maria ainda nem entendeu, fez oi. A Marta chegou, diz o texto, na entrada da cidade: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas eu sei que se o Senhor pedir ao Pai, o Pai pode te conceder. Aí Jesus, então bora para o cemitério. Chegou lá, versículo 38, 39, tira a pedra. Aí o pessoal, não Jesus, eu acho que o Senhor não ouviu bem. 4 dias, fedendo já. Tira a pedra. Jesus poderia olhar para aquela pedra e dizer assim, ó, sai. Podia ou não? Ele andou sobre as águas. Ele parou a tempestade. Sai, pedra. Mas ele não fez, ele fez o quê? Tirem a pedra. Sabe por quê, irmãos? Ele não faz o que nós podemos fazer. Eu fico vendo um monte de gente, ai Senhor, tira esse negócio da minha vida. E eu imaginei lá de cima dizendo, eu já mandei você tirar. É para você tirar. É para você cortar. É para você parar. É para você tomar uma decisão. Eu já te dei o poder de fazer, então faça. Aí diz o texto: tiraram então a pedra. O Lázaro vem vivo lá de dentro, né? Todo amarrado, enfaixado, cheio de perfume. Diz o texto, eu não sei se é o 41, 42. Jesus olha para o céu. Lázaro está vindo vivo. O povo está impactado. O texto diz que ele olha para o céu e diz: Pai, muito obrigado por me ouvir. Já reparou isso? Lá na entrada da cidade, a Marta falou com ele: se o senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas se o senhor pedir ao Pai, ele te concede. Quando Lázaro vem saindo vivo lá de dentro, Jesus olha para o céu e diz: Pai, obrigado por ter me ouvido. Ele fez uma oração. Qual foi a oração dele? O final do versículo diz: Tu sempre me ouves, mas fizeste assim para que em Betânia creiam que tu me enviaste. Toda vez que Jesus dá paz, temor e consolo, é para a igreja crescer. Toda vez que Jesus cura alguém, é para a igreja crescer. Toda vez que Jesus ressuscita alguém, é para a igreja crescer. Aí o texto diz que naqueles dias, a mulher chamada Tabita, Tabita é hebraico, Dorcas é grego. Os dois têm o mesmo significado, gazela. Os eruditos diferem um pouco na opinião. Tem uns que dizem que era o nome da dona, era o nome dela, Tabita, ou Dorcas, era gazela. Você sabe o que é gazela, né? É corças que sobe nos montes e tal. Alguns dizem que é o nome da dona, outros dizem que era uma espécie de apelido dela. Ela era muito chique, então ela era a dona Gazela. Não sei, os eruditos ficam confusos, eu também fico. Inclusive acabei de passar essa vergonha fazendo essa performance aqui. Então preste atenção. O nome dela não importa não. Importa que ela morreu. Morreu. Depois de lavarem, puseram o corpo num quarto no andar superior. 38. Como Lida
ficava perto de Jope. Os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore a vir até nós. Pedro, vamos lá em Jope. Pedro, é pertinho aqui, a gente pega um barco, atravessa, porque tem uma dona lá muito querida que morreu. Pedro se aprontou e foi com eles. 39. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas em volta dela, uma mulher muito querida, as mulheres da igreja tudo em volta, chorando, mostrando túnicas e vestidos que ela tinha feito enquanto estava. A mulher era costureira de mão cheia, fazia os vestidos das mulheres da igreja todo. A mulher morreu, está todo mundo chorando. Pedro chega e fala: dá licença, minhas queridas da MCJ, as mulheres cristãs de Jope, que a MCA veio depois e a MCM é mais recente. Saiu as donas, tudo. O Pedro, diz o texto, presta atenção, ajoelhou e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. E aqui, irmãos, se você tem boa memória, aqui tem um jogo de palavras maravilhoso. Porque quando Jesus foi ressuscitar aquela menina, ele falou: Talita, cumi, que em hebraico significa: menina, levanta. Agora aqui o Pedro, que viu aquela cena, olha como é que é o processo de discipulado. Jesus faz um negócio, a gente imita o que ele fez. É só isso. O que é que Jesus faria? Eu estava com ele na vez que aquela menina morreu. Ele virou para a menina e disse: menina, levanta. Talita, come. O nome da mulher é Gazela, então Tabita, come. E o que aconteceu com a mulher? Levantou. Porque quando a gente imita Jesus, ele faz igual. Entendeu ou não, irmão? Quando a gente imita Jesus, ele faz igual. Então, qual é o segredo da gente viver experiências extraordinárias? Olhar para o que Jesus fez e imitar. E do mesmo jeito que ele fez, ele faz e fará. Porque a igreja cresceu, a igreja cresce, a igreja vai continuar crescendo. A mulher levantou, irmãos, ficou em pé, aí chamou os crentes tudo lá de fora: gente, entra. E as viúvas entraram e a mulher estava viva. Versículo 42, porque é que Jesus, através de Pedro, ressuscitou essa dona? Porque isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Jesus dá paz, temor e consolo para a igreja crescer. Jesus dá alimento e cura para a igreja crescer. E caso tenha alguma coisa morta, ele ressuscita, porque a igreja precisa continuar crescendo. Aleluia! Louvado seja Deus! A igreja cresceu. Nossa, Deus, agora era para terminar, gente. Eu falava assim: a igreja cresceu, você amém. Aí eu falava: a igreja cresce, você amém. A igreja crescerá, você amém. Aí acabava. Entendeu por que os pastores terminam? Por que os pastores têm dificuldade de terminar as pregações? Porque vocês não ajudam. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé.
A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor, porque o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A igreja cresceu. A igreja cresce. A igreja crescerá. Louvado seja Deus, aleluia!